Olá, tudo bem? Aqui é Daniel Nascimento Victor, aluno do CEDERJ, na modalidade à distância da Faculdade Federal da Unirio. Então, galera, aqui nesse meu plano de aula que eu fiz para os alunos, né, vou estar esboçando sobre a expansão europeia, né, tida expansão marítima. Aqui, a Europa estava passando por uma grave crise nessa época da expansão, na qual ela se via abatida em números. Por quê? Porque houve a grande doença, né, que foi a peste negra, na qual dizimou inúmeros europeus, na qual teve muitas baixas, né, de muitas pessoas. Com isso, teve problema na sua produção de alimentos, na qual tinha pouca gente, poucas pessoas para plantar os alimentos. Daí instaurou-se uma grave crise, né? Então, o governo, né, o rei, o que, que ele se viu obrigado? Ele teve que fazer a união a união dos poderes, né? A união na qual o que significa essa união? Que se chamam de absolutismo monárquico, na qual o rei reunia todos os poderes nas suas mãos. Ele teve que fazer um acordo, né? Aparentemente, com a burguesia e a nobreza, e principalmente com a nobreza, porque nessa época a nobreza ela detinha o poder local, então ela intervia em várias questões locais, na qual a última palavra era do monarca local, do monarca não, era do nobre local. Então esses nobres mandavam em suas regiões. Agora, no absolutismo monárquico, não. No absolutismo, né, nesse momento, eles tiveram o quê? O rei reuniu os poderes, fez acordo com os nobres, na qual apenas o rei mandaria, e fez acordo também com a burguesia. Por quê? Porque nesse momento que eles estavam passando um problema econômico, né, eles precisavam fazer as navegações. E para fazer as navegações, eles necessitavam de quê, meus alunos? Eles necessitavam de recurso e da união de todo mundo em prol de um objetivo comum para ajudar o país nesse momento a sair desse problema financeiro. Então, eles reuniram navegadores, foi importante também o Dom Henrique, né? Dom Henrique, o navegador, por quê? Porque na sua residência ele reuniu inúmeros navegadores, cartógrafos, pessoas que estavam envolvidas na navegação. Ele foi muito importante nesse momento. Então, nesse momento do Estado moderno, tudo mudou, na qual os impostos eram direcionados para as navegações. Então, todo o sistema agora da Europa, né, aos países com esse sistema monárquico absolutista, era a reunião dos poderes na mão do rei, na qual eles tinham o objetivo de quê? Da expansão, eles conseguirem arrecadar metais para fazer o seu país melhorar financeiramente, né? Sair dessa crise por causa da peste negra. Então, a princípio, eles rumaram para outros países, né? Com as navegações. Então, vamos aqui. Aqui. Aqui, em Portugal e Espanha foi um dos precursores, na qual é o quê? Um dos precursores quer dizer os primeiros. Os primeiros a partir para a navegação. Por quê? Porque com o monopólio de Veneza, uma cidade italiana, a rota, né, do comércio para as ilhas, para o Oriente, né, para a famosa para eles poderem conseguir a famosa especiarias, Portugal teve que criar uma outra rota. Então, essa outra rota de Portugal, o que eles faziam? Eles circundavam o continente africano. Então era bem mais longe, né? Porque ali, na via ali entre o Mediterrâneo, era mais fácil, era um caminho mais curto. Mas tinha um problema que Veneza detinha, né? Esse monopólio. Então ela mandava ali. Então com isso ela pedia o quê? Ela pedia a arrecadação de dinheiro de quem quisesse passar. Então quem quisesse passar ali tinha que pagar para Veneza. Então o que que Portugal e Espanha fizeram? Eles começaram a dar a volta pela África, pelo continente africano. Então isso foi muito interessante. Os portugueses criaram entrepostos, né,
na África ali, na litoral. E foi muito interessante também quando os portugueses conseguiram dar a volta no Cabo das Tormentas, eles renomearam esse lugar. Botaram para Cabo da Boa Esperança, que foi o local que agora eles sabiam como contornar ali e passar com a mínima segurança. Então, assim, eles foram muito inteligentes nessa parte. Então você tem que se atentar. E também uma coisa favorável. É, Portugal e Espanha eles estavam na ponta. O país deles era cercado por mar. Então eles tinham essa habilidade, como posso dizer, essa intimidade com o mar. Então eles já desenvolviam essa parte da navegação, desenvolviam barcos. Então eles já estavam mais propícios a fazer esse tipo de experimento, de navegar. Isso também ajudou a eles a impulsionarem sua navegação para ir cada vez mais longe. Aí aqui, ó, vamos ver mais pontos importantes que eu preciso falar para vocês. Aqui, ó, houveram navegadores interessantes nessa parte que vocês precisam conhecer, ó. Bartolomeu Dias, que conseguiu dobrar ao Cabo da Boa Esperança, que antes era chamado de Cabo das Tormentas. Ó, Vasco da Gama. Ó, temos o outro aqui, o Pedro Alves Cabral, que é muito conhecido aqui por nós brasileiros, né? Que, por certo dizer, descobriu o Brasil, né? A gente não pode dizer que ele descobriu, porque o nosso continente já tinha índios, né? Isso é uma questão interessante aqui, né? Porque o nosso continente já tinha pessoas habitando. Então aqui não é exatamente um descobrimento. O nosso livro trata como isso, mas já tinha pessoas. Então você não pode descobrir alguma coisa que alguém já fez ou que alguém já estava lá. Então você não descobriu, você apenas colocou, eles colocaram aqui o seu modo de produção europeu, português, no nosso continente, nosso país, no caso, né? Que não tinha o nome de Brasil na época. Então vamos ver aqui mais alguma coisa interessante sobre esse tema aqui. Então aqui, ó. Interessante também, ó. Os portugueses, ó, foi a tomada do Celta pelos portugueses. Os portugueses retomaram Celta. Também foi importante nesse momento da navegação. Ó, e aqui, por que essa navegação deu certo? Não teve muitos lucros, né? A princípio, mas deu certo por quê? Porque nesse momento, Portugal e Espanha, com esse movimento absolutista, eles reuniram toda a esfera da sociedade, os nobres, os portugueses e o rei, em prol de uma causa comum que é beneficiar todo mundo. Porque eles estavam passando por uma grave crise, cara. Falta de abastecimento, de comida. Então eles tinham que se unir para não afundar o país. Então foi interessante essa união deles aqui, né? Vamos ver. Mas não foi suficiente, gente. Esse capital que a navegação trouxe para Portugal, a princípio, né? Antes de descobrirem o Brasil e tudo, não foi suficiente para alavancar e para tirar eles desse problema da crise. Então Portugal e Espanha só saíram da crise realmente quando eles começaram a desenvolver as suas colônias e a explorar. Porque aí eles começaram a ter a matéria-prima, começaram a ter pau-brasil, começaram a ter ouro, começaram a explorar de várias formas. Aí eles conseguiram o lucro e a sua sociedade se ergueu novamente. Aqui. Vamos ver agora o caso da China, né? Que não pode passar também desapercebido. A China, como que eu posso dizer? Ela não tinha uma cultura de navegação para expandir pelos outros lugares. Ela tinha uma navegação, que posso dizer, que a princípio ela até foi ali em Calicut, né? Teve uma colonização da China, mas só que ela não estava interessada numa grande navegação de expansão pelo mundo. Ela estava voltada mais para dentro do seu próprio país, porque também a China era mais voltada para a agricultura nesse momento.
Então, as suas forças econômicas eram voltadas para ter uma agricultura, porque era também um país, na época, enorme, como é hoje. Então, dependia exclusivamente da agricultura. E a sua iniciativa privada, por assim dizer, ela não tinha um foco junto com o governo para a expansão. Então, o que acontecia? Eles não tinham foco nisso. Foi até aqui, ó, posso dizer, vou pegar aqui uma colinha rápida, ó. O Pierre Chanot, é um pesquisador, né, um historiador no caso, ele fez essa análise que a China era mais voltada para dentro, para a sua agricultura, para desenvolver essa parte, não para a expansão. Por isso que a China, a princípio, não tinha tanta ligação assim para fazer uma expansão marítima. Ela era voltada para dentro do seu próprio território, dentro da sua agricultura, entendeu? Não era, e também a iniciativa privada e a estatal, na época, né, não tinha essa ligação. Eu disse estatal seria o governo, né? Não tinha essa ligação com a iniciativa privada. Então eles não realizavam tantas navegações assim. Aí aqui, ó, a navegação espanhola foi interessante também, com Cristóvão Colombo, que chegou à América, né, parte da América Central, na qual ele afirmava, morreu fazendo essa afirmação, dizendo que tinha chegado às Índias, né? Por isso que botaram o nome dos nativos aqui de índios, né? É devido a achar que chegaram nas Índias, dá esse nome. É uma coisa assim interessante você saber. É simples, mas é interessante. Eles chegaram nas Índias e acharam que os habitantes seriam índios, né? Então é interessante. E também aqui um ponto importante foi o Tratado de Tordesilhas. Por quê? O Tratado de Tordesilhas nada foi porque teve um Papa na qual ele estipulou entre Espanha e Portugal que dividisse essas novas terras. Aí, quando eles foram dividir essas terras, Portugal acabou levando vantagem, porque o então Brasil, que não tinha esse nome de Brasil, eles portugueses ficaram com a parte mais fácil, porque a costa era mais fácil de você desenvolver, porque já estava ali, era ligada ao mar. Então já tinha uma cultura de chegar, de ter onde sair, é mais fácil para desenvolver. Já passavam ali outros povos navegando, já dava para fazer um comércio. Portugal depois estipulou as capitanias hereditárias, então foi mais fácil desenvolver. O outro lado que ficou com a Espanha, o lado oeste, já era mais difícil, porque já não era banhado pelo mar, era muito grande, ainda era muito selvagem, não era tão fácil assim de você desenvolver, de se embrear na mata. Já era uma situação mais difícil. E também teve uma situação que, meus alunos, os outros países europeus, França, Inglaterra, Holanda, eles reclamaram desse acordo de Tordesilhas aí pelo Papa. Por quê? Eles queriam saber se Deus tinha deixado herança, deixado como se diz, um documento dizendo que aquela terra seria de alguém ou não. Então eles questionavam isso. Isso é uma coisa interessante para um ponto até que hoje em dia, né? Porque como você vai questionar que a terra é de certa pessoa? Porque às vezes alguém já está ali, mas aí a pessoa que chegou primeiro nessa terra não é o dono, o dono é quem chegou e desenvolveu. Então essa questão da terra já é bem antiga, de quem seria o dono, né? Na verdade aqui a terra foi conquistada à força, né? Como é hoje, como ainda é hoje, né? Hoje tem mais uma regulação, leis, né, e tudo. Mas aqui foi conquistada à força. Então quem chegasse primeiro pegaria essa terra. Então esse tratado a princípio ele foi mais benéfico para Portugal, o Tratado de Tordesilhas. Aí vamos aqui mais um tópico, o mercantilismo. Aqui o mercantilismo, né, vem em último, mas ele já estava imbuído em tudo que eu falei antes. Por quê? O mercantilismo é o acúmulo de metais. Então, na expansão marítima, tem tudo a ver com o acúmulo de metais. Eles queriam, os europeus, né, os portugueses, os espanhóis, né, que foram os precursores, eles queriam o quê? Eles, nesse momento, queriam acumular o capital. Então, tudo que era capital que eles pudessem captar, eles captavam, traziam para o seu reino e desenvolvia. E procurava exportar mais do que importar. Então eles procuravam vender mais, fazer um comércio de venda de seus produtos do que um comércio de compra.
E isso também teve imbuído o protecionismo, na qual o Estado, nessa situação, nesse momento da história, ele fazia o quê? Ele fazia a proteção de tudo. Então, eles faziam também a balança comercial favorável, na qual eles precisavam sempre estar levando vantagem, né? Contra outro país. Então, foi muito usado na França também, usava muito a balança comercial favorável, na qual eles vendiam seus panos de luxo, né, para outros reinos, outros países. Então, eles fizeram esse mercantilismo aqui como um acúmulo metalístico. Então, o metal, tudo que tinha muito valor, eles acumulavam e retiam no seu país. Então aqui é uma das primeiras, né, por assim dizer, do protecionismo que depois, mais para frente, bem mais frente, aí no século XX, teve a crise, na qual os Estados Unidos também fez o protecionismo. Então já tinha essa cultura no mundo do protecionismo. Então ela vai e volta na história. Então pontos da história sempre ao protecionismo. E daí por diante. Então esse momento aqui o resumo que eu posso fazer da expansão europeia? A expansão europeia partiu de um problema, que era a crise que eles tiveram, a peste que ajudou a afundar, é, a falta de pessoas para fazer colheita e plantar, no caso, né? Então isso tudo criou um estado de alerta e calamidade na qual o rei teve que tomar uma posição, a qual juntar poderes e juntar as pessoas que estavam ali, os nobres e os burgueses principalmente, para ensaiar e para fazer uma expansão marítima, para poder colocar o seu reino num padrão melhor, para tirar daquela situação de crise. Então foi super necessária essa crise aí para eles poderem se reinventar e partir para navegações. Então, meus amigos, esse aí foi mais uma aula para vocês. Espero que eu tenha conseguido sanar essas dúvidas. Te peço perdão se em algum momento eu não citei alguma coisa aqui, se faltou algum argumento ou algum assunto, mas agradeço os meus alunos aí que estão me ouvindo, né? Nessa aula remota. Tudo de bom nesse momento aí da crise. Espero que todo mundo esteja bem. Aqui é Daniel Nascimento Victor, da Faculdade da Unirio, Polo CEDERJ, do Centro-Sul Fluminense. Agradeço a todos. Forte abraço, fiquem com Deus.